querido amigo Sérgio Paulo. Eu escolhi um tema que eu tenho a impressão que não foi tratado de uma maneira muito direta, embora talvez tivesse permeado indiretamente todos os debates que se realizaram, a questão da religião, a questão da tolerância ou intolerância religiosa. Isso me parece que a intolerância, levando em conta como ela ressurgiu, de repente, ressurgiu das cinzas, esse monstro que parecia inteiramente domesticado, depois, pelo menos depois do Edito de Nantes, e de repente ela reaparece com todos os seus tentáculos, como dizia Brecht, né, quando ele se referia à possibilidade do reaparecimento do nazismo, dizia ele, a capela que o pariu está no cio novamente. Então, acho que essa frase brechtiana é importante para caracterizar essa coisa monstruosa, essa coisa que está saindo do esgoto, de novo, aparentemente, que é a intolerância religiosa. Eu creio que, considerando que foi a partir da intolerância religiosa que o tema da tolerância começou a ser refletido no Ocidente, e que a solução encontrada para implantar a tolerância em geral foi o deslocamento das diferenças culturais para o âmbito da vida privada, foi assim que se resolveu o problema dos conflitos religiosos, deslocar para o âmbito do foro íntimo, para o âmbito da vida privada. Então, o protótipo dessa maneira de lidar com o problema das diferenças foi o modelo adotado para concretizar a tolerância religiosa. Por todas as razões, eu penso que seria interessante e teria talvez até um pouco esse caráter que foi desejado pela Anitta de palestra de encerramento, considerando as características todas da tolerância religiosa. De modo geral, a tolerância religiosa era a regra na antiguidade clássica, politeísta e, portanto, hospitaleira aos deuses de outras nações. Ela foi praticada pelo imperador indiano Asoka no século III a.C., que publicou edictos estabelecendo a tolerância com relação aos não-budistas. Durante a ocupação da Península Ibérica pelos mouros, estes implementaram um regime de coexistência entre árabes, judeus e cristãos. É bem conhecida a tolerância do sultão Saladino com relação a cristãos e judeus durante as cruzadas. O imperador mogul Akbar, no século XVI, ficou famoso por sua política de tolerância com relação ao hinduísmo. A intolerância só se generalizou no Ocidente cristão, que afirmava a existência de um só Deus e de uma só revelação para a humanidade inteira. As medidas de intolerância ativa começaram no século XIII, quando a Idade Média transformou-se numa sociedade fundada na rejeição e exclusão, principalmente dos judeus e heréticos. Foi nesse século que o Papa Gregório IX criou um tribunal especial confiado aos dominicanos e destinado, no princípio, a reprimir a heresia albigência. Foi o início da Inquisição, logo estendida ao resto da cristandade. A guerra contra os albigenses ou cátaros, seita maniqueísta implantada na França meridional, foi ordenada pelo Papa Inocêncio III e foi uma das mais bárbaras da história, levando à extinção completa da religião cátara. No período moderno, caracterizado pela formação e consolidação dos Estados nacionais, a intolerância religiosa assumiu formas especialmente virulentas, porque se julgava que a solidez do poder absoluto do rei dependia da aplicação do princípio de que a religião do povo deveria ser a religião do príncipe. Desencadeada com o massacre de protestantes ocorrido em 1562, as guerras de religião na França se caracterizaram por atrocidades sem precedentes, como a matança de São Bartolomeu, e só terminaram mais de 20 anos depois, quando Henrique IV assinou o Edito de Nantes, concedendo liberdade de culto a protestantes. Mas a longa história de perseguição à religião reformada ainda não havia terminado, pois em 1685 Luís XIV revogou o Edito de Nantes, o que levou à demolição dos templos, à proibição das assembleias e à imigração forçada de cerca de 300 mil protestantes. Mas estes protestantes eram tão intolerantes quanto os católicos. O teólogo Michel Servet foi queimado vivo em Genebra por instigação de Calvino. Os católicos foram perseguidos na Inglaterra e até o século XIX não gozavam de direitos políticos. Os puritanos ingleses, vítimas da intolerância anglicana, foram ser intolerantes na América, queimando bruxas em
desperdiçada e exterminando a população indígena com o mesmo zelo sagrado com que os hebreus bíblicos tinham exterminado os primeiros habitantes de Canaã. Com o tempo, as paixões religiosas foram sendo represadas. Pelo Edito de Nantes, Henrique IV autorizou o culto protestante, desde que não fosse posto em questão o estatuto do catolicismo como instituição do Estado. Na Inglaterra, a Glorious Revolution de 1688 permitiu o funcionamento de todas as igrejas protestantes dissidentes. Concomitantemente com essas decisões políticas, difundiram-se livros defendendo a tolerância no plano conceitual, como a Carta sobre a Tolerância de Locke e o Tratado sobre a Tolerância de Voltaire. Eu tinha preparado uma longa, não sei se pode chamar de digressão, sobre as opiniões de Voltaire contidas no seu Tratado sobre a Tolerância, que ele escreveu quando o protestante Calassi tinha sido executado devido a um preconceito religioso pelo fato de ele ser protestante. O Tribunal de Toulouse, o Parlamento, como se dizia, na verdade, o Tribunal de Toulouse, condenou Calassi à fogueira, porque ele aparentemente teria matado uma pessoa, mas a acusação é completamente infundada e devia-se exclusivamente ao preconceito contra o fato dele, Calassi, ser um protestante. Bom, eu vou tentar resumir, talvez a parte mais divertida, se é que é possível ser divertido num tema tão sombrio como esse, da intolerância religiosa, mas Voltaire tinha essa capacidade de demolir instituições injustas através do viso voltairiano. Portanto, eu vou ter que resumir, várias páginas vão ser poupadas com isso, eu vou só pinçar aqui e ali uma ou outra opinião do Voltaire sobre a importância da tolerância, que ele dizia: entre na Bolsa de Londres, diz ele, lugar mais respeitado que muitas cortes, e verão ali representantes de todas as nações para a utilidade dos homens. Ali, o judeu, o maometano e o cristão se tratam como se tivessem a mesma religião, e só chamam de infiéis os que vão à falência. Ali, o presbiteriano confia no anabatista e o anglicano recebe a promessa do Quaker. Saindo dessas livres e pacíficas assembleias, uns vão à sinagoga, outros vão beber. Estes vão ser batizados numa grande bacia. Este faz cortar o prepúcio do seu filho e murmurar sobre a criança palavras hebraicas que ninguém entende. Outros vão em sua igreja esperar a inspiração e Deus, cobertos com seus chapéus, e todos ficam contentes. Se na Inglaterra houvesse apenas uma religião, poderia temer despotismo. Se houvesse duas, elas se degolariam mutuamente. Mas como há 30, todas vivem felizes e em paz. Em 1763, então, Voltaire publica esse Tratado sobre a Tolerância. Ele faz um retrospecto sobre o regime de tolerância que havia na Antiguidade Clássica. Em Atenas, talvez o único exemplo, a única exceção ao regime de tolerância que havia na Grécia, que inclusive continha um altar dedicado ao Deus desconhecido, como se sabe. A única exceção seria o processo contra Sócrates, que resultou na condenação à morte de Sócrates, mas mesmo aí Voltaire disse que isso não é exceção, que não foi fruto, esse fato não foi fruto da intolerância religiosa dos gregos, foi na verdade uma perseguição política maquinada pelos sofistas que tinham sofrido tanto com a inteligência fulminante de Sócrates. Ele diz que, inclusive, no caso de Roma, então não havia intolerância de espécie alguma. Roma era completamente educadora de religiões estrangeiras. Havia um templo de Ísis em Roma, como se sabe, divindades egípcias, as divindades dos países conquistados eram incorporadas ao panteão humano. O exemplo conhecido de intolerância que poderia ser interpretada como intolerância de Voltaire seria o caso da perseguição ao cristianismo, os mártires jogados aos leões, mas Voltaire tem dúvidas sobre se de fato isso teria realmente acontecido ou se não teria sido esses relatos horripilantes de perseguições aos cristãos, se não teriam sido o resultado de crônicas tendenciosas
feitas por razões propagandísticas pelos primeiros cristãos. E até o judaísmo, sabe que Voltaire não era exatamente um admirador do povo judeu, mas dizia ele que não era absolutamente por razões, hoje não poderia ser considerado propriamente como manifestação de antissemitismo, porque não era por razões raciais, como o antissemitismo moderno, né? Afirmo que os judeus, como Voltaire, eram criticados, é porque eles eram os precursores do cristianismo, e a grande batalha de Voltaire contra a infâmia de trazer Lanfame para esmagar o cristianismo nacionalizado. Ele achava que era necessário ir até os inspiradores originais do cristianismo, do monoteísmo cristão, que era o monoteísmo judaico. Mas diz ele que mesmo entre os judeus havia uma tolerância muito grande, e a prova é que, apesar do monoteísmo rigoroso do povo judaico, havia, segundo ele, traços evidentes na Bíblia de cultos politeístas, de cultos idolátricos. E aí ele cita alguns exemplos, que o próprio Moisés, que proibira todo o simulacro, fez esculpir uma serpente de bronze. Jeroboão, a quem Deus dera metade do reino, mandou fabricar 2 bezerros de ouro, e Salomão mandou fazer 12 bois no interior do templo. Então, diz ele, como essas heresias não foram perseguidas, ninguém foi levado à fogueira por essas recaídas idolátricas. Diz ele que isso prova que até o povo judeu era um povo que praticava e até cultuava a tolerância. Vários exemplos. O cinismo de Voltaire era extraordinariamente saudável, às vezes, mas ele dizia, por exemplo, dava vários exemplos ele cita um bispo polonês que tinha um intendente sociniano e um coletor de impostos anabaptista. Alguém ponderou que ele devia despedir ambos. Um por não acreditar na consubstancialidade e outro por só querer batizar seu filho aos 15 anos. O bispo respondeu que no outro mundo eles talvez fossem arder eternamente, mas que eles eram muito necessários neste mundo. Portanto, ele não despediu os seus serventes heterodoxos. Ele ilustra também que, tal exemplo da China, que segundo ele é um modelo de tolerância, ele ilustra a tolerância chinesa com a história de um mandarim de Cantão, que convida para um debate em seu palácio 3 cristãos, um capelão dinamarquês, um pastor holandês e um jesuíta. Os 3 se desentenderam em torno de questões teológicas e chegaram às vias de fato. O mandarim não teve alternativa senão mandar prender os 3 contendores. Por quanto tempo? Pergunta o guarda. Até que eles se ponham de acordo, respondeu o mandarim. Isso nunca vai acontecer, redarguiu o guarda. Então, até que se perdoem, decidiu o mandarim. A resposta foi que eles nunca se perdoariam. Bem, então até que finjam que se perdoaram, sentenciou o mandarim. Bom, de modo geral, essa luta de Voltaire, portanto, tive piedade de vocês, considerando, como se diz, o adiantado da hora, pulei para as páginas. Vamos passar ao essencial, que foi o fato de que a luta dos filósofos da Ilustração pelo laicismo deu certo. A luta contra a favor da tolerância foi bem sucedida. É que o processo de secularização fez com que a religião fosse sendo deslocada para a esfera do foro íntimo, perdendo com isso sua virulência destrutiva, enquanto a extensão do Estado liberal criou uma instância neutra capaz de assegurar a coexistência pacífica das várias denominações. E eis que a intolerância religiosa volta à atualidade nas 3 religiões monoteístas. Tem-se a impressão de um retrocesso das épocas mais obscurantistas da história da humanidade, quando as várias ortodoxias rivais se massacravam mutuamente em torno de questões como a graça, o livre-arbítrio e a predestinação. Mas se a intolerância religiosa é uma patologia
o integrismo e o fundamentalismo. Eu estou distinguindo essas palavras que, em geral, são tomadas como sinônimos. Os dois conceitos, a meu ver, não devem ser confundidos: integrismo e fundamentalismo. Em seu sentido original, o integrismo tem origem católica e remonta ao antiliberalismo e ao antimodernismo dos sílabos de Pio IX. Mas podemos generalizar, usar esse conceito de integrismo de uma maneira mais geral, dizendo que o integrismo se baseia numa interpretação literal dos textos sagrados, em práticas rituais rigorosas derivadas desses textos e num desejo de reorganizar a sociedade e o Estado à luz da lei divina. Isto é o integrismo. O fundamentalismo é um integrismo mais a violência. Portanto, o integrismo o fundamentalismo inclui esse componente, dois componentes, o integrismo, segundo essa definição, e a dimensão adicional da violência. Em seus dois componentes, integrismo e violência, o fundamentalismo está se tornando cada vez mais forte nas três grandes religiões universais. Há traços comuns nos três integrismos. Todos desconhecem a separação entre a religião e o Estado. A legislação positiva deve conformar-se com os preceitos dos respectivos textos sagrados, o Corão, a Torá e o Velho e Novo Testamento. Os costumes devem ser reformados à luz da lei, a Sharia para os muçulmanos, a Halachá para os judeus e a moral puritana para os cristãos. Nas três, existem escolas para a preparação dos fiéis. No mundo islâmico é a Madras, em que os ulemas ensinam o Corão e a lei. Uma dessas escolas, na cidade sagrada de Qum, no Irão, tornou-se célebre porque uma de suas estrelas era o Ayatollah Khomeini. No mundo judaico, a Yeshiva, desculpe a má pronúncia, no mundo judaico, a Yeshiva, onde os rabinos ensinam a Torá, o Talmud e a Kabbalah. Essas escolas sempre foram bastiões da ortodoxia, a princípio dirigidos contra heresias, como a racídica, depois contra o judaísmo reformado, como defendido por Moses Mendelssohn. E a Haskalah, dirigidos também contra a Haskalah, equivalente do iluminismo, e hoje no Estado de Israel contra o Estado secular. Finalmente, no mundo cristão, são as escolas bíblicas, como a Northwestern Bible School, o Moody Bible Institute e o Regent University, Universidade do Regente, fundada pelo televangelista Pat Robertson, que, como indica o nome, prepara os alunos para exercerem uma espécie de regência, ocupando o poder até a segunda vinda de Cristo. Por isso vai ser uma universidade dos regentes, ocupando o poder até a segunda vinda de Cristo, que aí então assumirá a coroa. Mais que nos outros integrismos, o islâmico tende a confundir a lei religiosa com a lei do Estado. Por exemplo, não havia distinção entre o governo afegão e a ideologia religiosa dos talibãs. O mesmo acontece na Arábia Saudita, apesar de seus vínculos com os Estados Unidos, e no Paquistão, não obstante a orientação pró-americana do seu governo atual. Desde a origem, o Irã dos ayatollahs foi uma teocracia submetida à lei corânica. O integrismo judaico se manifesta sob a forma de uma ritualização escrupulosa da vida cotidiana, segundo todos os preceitos da lei religiosa. Para os mais ortodoxos, ela tem valor absoluto e deve ser observada em todos os seus detalhes. A atividade central dos homens é a oração e o papel das mulheres é procriar e assegurar pelo seu trabalho a vida material da família, liberando o homem para o cumprimento dos seus deveres religiosos. A educação dos filhos se esgota no ensino religioso. Evitam os contatos com pessoas alheias à comunidade. Contra os judeus liberais, que procuram uma integração com a sociedade local, os integristas cultivam uma atitude sistemática de autossegregação, tanto com relação aos não-judeus como com relação aos demais grupos judaicos. Uma das fontes principais para esse expressas poucas linhas é o filme que vocês todos devem ter visto, o filme Kadosh, que ilustra justamente a vida de uma comunidade integrista. Quanto ao integrismo cristão, ele floresce sobretudo entre os protestantes americanos. Um dos traços mais salientes desse integrismo é a interpretação literal da Bíblia. Essa orientação ficou mundialmente famosa quando as autoridades do estado de Tennessee decidiram prender um jovem professor secundário acusado de ensinar o evolucionismo de Darwin em sua classe, violando com isso uma lei estadual que proibia o ensino